A palavra japonesa Ronin descreve um samurai sem mestre, que vagueia sozinho. O status de um Ronin variou em diferentes períodos de tempo. Em um sentido geral, ser um Ronin implicava fracasso. Mais especificamente, um Ronin renunciou ao ato de seppuku, que é uma forma de expressão japonesa ao suicídio, ritual que é aplicado para restaurar a honra após a derrota. Aqueles que recusaram o seppuku tornaram-se párias que sofreram uma reputação de desgraça. Seguindo seu próprio caminho, alguns Ronins trabalharam como mercenários e guarda-costas, e outros tornaram-se criminosos. Um dos Ronins mais lendários é Miyamoto Musashi, famoso como o maior espadachim, invicto em mais de 60 duelos. Musashi se tornou um Ronin depois de escapar da morte durante a Batalha de Sekigahara, quando servia ao general Hideyori. Além de espadachim, ele também era filósofo, artista e budista instruído. Entre outros escritos, Musashi nos deixou 21 princípios para quem caminha sozinho, chamado Dokodo, que ele escreveu pouco antes de morrer. Embora a era do samurai já tenha passado, os princípios de Musashi são atemporais e pode nos inspirar hoje a viver bem. Esta série de 3 partes elabora os 21 princípios do Dokodo de Musashi. Observe que as elaborações neste vídeo são baseadas em filosofias existentes, no autor interpretações e raciocínios, e pretendem ser uma inspiração para a vida atual. Aceite tudo do jeito que é. No livro dos 5 Anéis, Miyamoto Musashi explica o caminho do guerreiro através da arte da luta com espadas. Ao ler este livro, fica claro que o caminho significa uma vida de prática contínua. Especialmente quando olhamos para isto do ponto de vista budista, podemos concluir que a única solução eficaz forma de prática é baseada na aceitação de como as coisas são atualmente. Não podemos melhorar se não estivermos dispostos a ser novatos no início. Parte da prática de meditação, por exemplo, é a aceitação do estado atual de assuntos, a fim de fortalecer a mente. Mas Musashi vai ainda mais longe ao dizer que o guerreiro deve aceitar resolutamente a morte. A morte não é apenas uma parte inevitável da vida, mas também um destino aceitável para preservar a honra de acordo com as antigas tradições japonesas. O ato de seppuku é baseado na ideia de morte honrosa, que segue em uma situação em que permanecer vivo seria uma vergonha. Por exemplo, quando alguém falhou em seu dever. Agora, especialmente para a mente ocidental moderna, esta ideia é extrema. No entanto, a aceitação resoluta da morte pode ajudar-nos a aceitar que é um caminho que todos levam algum dia. No budismo, existe uma prática chamada meditação do cadáver, durante a qual se pode contemplar morte na presença de um cadáver, ou simplesmente imaginando um. Ao fazer esta prática repetidamente, um budista chega a um acordo com a realidade da morte. Para um Ronin, podemos dizer que a aceitação da solidão é essencial. Musashi, por exemplo, teve que enfrentar o mundo sem o apoio de uma escola ou mestre, viajando pela terra e travando duelos para aperfeiçoar suas habilidades. Assim, ele percorreu um caminho muito solitário, no qual só se pode florescer quando a solidão é aceita. Não busque o prazer só pelo prazer. Ele poderia ter se tornado um mercenário ou um ladrão, mas escolheu desenvolver-se espiritualmente para aperfeiçoar a arte da espada longa e sacrificou sua vida por um bem maior várias vezes. No máximo, o prazer deveria ser um efeito colateral da busca pela virtude. O significado da virtude é diferente ao longo dos períodos de tempo, pois a ética e as visões sobre a moralidade muda com o tempo. Mas podemos distinguir a procura do prazer, ou seja, a procura da gratificação egoísta dos sentidos, de fazer algo de bom para o mundo sem levar isso em conta. A atitude de Musashi em relação ao prazer é muito semelhante às atitudes estoicas e budistas, que andam juntos com a restrição dos sentidos. Epicteto, por exemplo, argumentou que, a longo prazo, a vitória da abstenção, o prazer é melhor do que ser dominado por ele. Os budistas argumentam que o prazer sensual em si não é nada agradável. Isso é simplesmente um arranhão até uma coceira. Uma coceira que vai piorar se continuarmos nos coçando, até o ponto que isso nos desencaminhará. Para um Ronin, pode ser vital manter a busca pelo prazer sob controle.
À medida que os ronins vagam sozinhos, a busca pelo prazer pode se tornar uma armadilha, na qual eles ficam enredados. A busca por comida saborosa, entretenimento barato e luxúria não apenas prende as pessoas ao mundano, também os impede de praticar, o que, segundo Musashi, poderia levar a uma compreensão espiritual. Nos seus dias de solidão, Musashi nunca poderia ter aperfeiçoado a sua esgrima se tivesse entregue ao prazer. Não dependa em hipótese alguma de um sentimento parcial. Os sentimentos são importantes, pois indicam que algo está acontecendo, mas nem sempre são ideais quando se trata de tomar decisões. O problema com os sentimentos é que muitas vezes eles se baseiam em pensamentos irracionais, portanto, baseado em uma visão delirante da realidade. Portanto, os sentimentos são, em muitos casos, parciais, pois não nos contam toda a história, que significa que agir de acordo com eles pode levar a ações que podem ser erradas e destrutivas. Em vez disso, o pensamento racional, a lógica, a razão, ou em suma, avaliar uma situação e observar nossos sentimentos com clareza mental, são mais confiáveis. Portanto, é importante estarmos atentos ao que está acontecendo em nossa mente e corpo. Somos dominados pela emoção? Estamos vindo de um lugar de raiva ou medo? Se for esse o caso, nossa melhor aposta é deixar a poeira assentar em nossas mentes e reavaliar a situação novamente quando nossas mentes estiverem claras. Escusado será dizer que as batalhas precisam ser travadas com a mente clara e os inimigos devem ser abordados mais com clareza mental do que com emoção, pois esta última é prejudicial às nossas habilidades e pode levar a decisões estúpidas. Pense levemente em você e profundamente no mundo. Miyamoto Musashi era letal e humilde ao mesmo tempo, consciente de sua insignificância em comparação com o quadro geral, e também com a disposição de servir o bem maior. Pensar levianamente sobre nós mesmos significa reconhecer que não somos tão importantes. É claro que somos inerentemente valiosos como seres humanos, mas a realidade é que se morrer amanhã, o mundo provavelmente não para de girar. Se nos compararmos com o universo, somos incrivelmente pequenos e, acima de tudo, dependentes no todo. Por que nos considerarmos tão bem e nos elevarmos acima do meio ambiente, quando estamos totalmente dependentes disso? O universo é incrivelmente vasto, tão complexo, muito mais do que este pequeno ego em nossas cabeças. E ao perceber isso, sabemos que não ser humilde não faz sentido. Um ronin provavelmente estava ciente disso, pois enfrentar o mundo sozinho pode ser uma experiência reveladora em relação ao quão pequenos e vulneráveis somos. Portanto, às vezes não é uma má ideia nos considerarmos com cautela e refletir sobre quão significativas nossas vidas realmente são. Isto não significa que devemos nos retirar da equação, mas que devemos sempre tentar estar ciente das proporções entre nós e o meio ambiente, para não inflar nossa autoimportância e ficar iludidos. Desejo e aversão são duas faces da mesma moeda. Se somos avessos a algo, significa que desejamos não incorrer naquilo. Portanto, significa que deixamos nossa felicidade depender de algo que está fora de nós. Infelizmente, as circunstâncias externas estão além do nosso controle. Por isso, se deixarmos a nossa felicidade depender, neles nos colocamos em uma posição não confiável. Desnecessário dizer que esta abordagem do desejo é muito estoica. Os budistas veem o desejo, ou mais especificamente, o apego, como a raiz do sofrimento. Estar apegado ao desejo significa que estamos fixados em nossa busca por coisas externas, assumindo que essa busca nos fará felizes. Musashi nos diz que, apesar da vastidão do mundo externo e da pequenez do nós mesmos, a chave para o bem-estar está dentro de nós. Não há nada fora de você que possa permitir que você fique melhor, mais forte, mais rico, mais rápido ou mais inteligente. Tudo está dentro. Tudo existe. Não procure nada fora de você. Então, poderíamos dizer que, mesmo que devêssemos ser humildes diante da grandeza do universo, nosso foco deve estar em nossas próprias ações dentro desse universo, e não no que podemos obter dele, já que este último não é confiável. É assim que o filósofo estoico Epicteto coloca, e cito: as coisas sob nosso controle são, por natureza, livres, irrestritas e desimpedidas, mas aqueles que não estão nosso controle é fraco,
servil, contido, pertencente a outros. Musashi percebeu com razão que desejar coisas que não estão sob nosso controle não é uma estratégia eficaz para uma boa vida. Além disso, a experiência nos ensina que o seguinte desejo pode levar ao vício. Não se arrependa do que fez. A autorreflexão e a capacidade de ver o que fizemos de errado e como podemos ter prejudicado outras pessoas, seres humanos, é uma habilidade muito valiosa, essencial quando se trata de construir relacionamentos e evitando falhas passadas no futuro. Mas culpar-nos repetidamente pelos erros que cometemos no passado não vai funcionar. No máximo, mostramos às pessoas que nos sentimos mal pelo que fizemos, o que pode ser uma coisa boa, mas depois de um tempo, o único caminho que podemos seguir é em frente. Além disso, muitas coisas ruins que acontecem tendem a ser bênçãos disfarçadas. E com a vergonha e os danos vem a sabedoria. A compreensão da destrutividade de nossas próprias ações é uma oportunidade para nos tornarmos mais cautelosos e mais empáticos, o que nos impede de mais miséria no futuro. Quando você perder, não perca a lição, afirmou o Dalai Lama. Além disso, o que parecem ser más decisões agora poderão revelar-se grandes decisões no futuro, uma vez que o futuro sempre permanecerá misterioso e se revelará de maneiras que nunca poderemos verdadeiramente prever. Nunca tenha ciúmes. Ao enfrentar o mundo sozinho como um ronin, o ressentimento está sempre ao virar da esquina. Ser um pária muitas vezes significa não ter o que outras pessoas têm, especialmente quando se trata as coisas materiais e as conexões sociais. Para um ronin, isso significava até mesmo ficar sem casa, vagando pelas terras e não pertencer em qualquer lugar. Então é fácil ficar com inveja de quem tem o que você não tem. Com inveja poderíamos olhar para os casais quando somos solteiros, para os ricos quando somos pobres, para pessoas populares quando nós mesmos somos recebidos com desprezo. É a dor baseada no desejo de querer que as coisas sejam diferentes do que são, de querer o que outras pessoas têm, mas por algum motivo nós não temos. Quando caminhamos sozinhos, não é sensato sobrecarregar-nos com tais sentimentos de ressentimento, pois eles só irão prejudicar a nós mesmos. A única coisa sobre a qual temos autoridade é a nossa própria faculdade mental. Toda energia que gastamos comparar-nos amargamente com outras pessoas é um desperdício. É melhor que os ronins se concentrem em suas próprias ações e andem com antolhos, se necessário. Estes foram os primeiros 7 princípios do Dokodo de Miyamoto Musashi, a primeira parte desta série de 3 vídeos. Inscreva-se no canal para não perder as continuações. Obrigado por assistir.